Agora a gente vai falar sobre gestão de estoque com Flávio Zarbinati Júnior, cofundador da WeMove Tecnologia e criador do canal Armazém da Logística. Flávio, seja muito bem-vindo. Será uma honra aprender sobre esse tema tão desafiador do agronegócio com um especialista. A palavra é sua. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. Eu espero poder contribuir um pouquinho do que eu aprendi, principalmente com vocês, fazendo visita, estando dentro do armazém, das lojas, da maioria dos distribuidores. Eu aqui no interior do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e Goiás, depois para o resto do Brasil. Então, é trazer um pouco do que eu passei e pude aprender, principalmente com vocês. Eu sou fundador de uma empresa de tecnologia chamada WeMove, que é um software de gerenciamento de armazéns, e também faço alguns conteúdos sobre intralogística. Mas eu vim falar aqui hoje principalmente sobre gestão e projetos para controle de estoque, e principalmente voltado para o segmento do agro e pensando bastante no distribuidor. Mas eu queria trazer um pouco do contexto do que eu vou falar hoje, porque tem uma história por trás que me trouxe até aqui. E foi a seguinte: eu comecei desenvolvendo projetos para verticalização de armazéns em vários segmentos, em diversos segmentos. Só que a minha região, como eu comecei no interior do estado de São Paulo, eu tinha, além de revendas e distribuidores, eu tinha também operadores logísticos. Então, fui para o Triângulo Mineiro, depois para Goiás, Minas, para outras regiões de Minas. Então, eu comecei a conhecer bastante operadores logísticos do segmento de vocês. E isso me abriu várias portas para a indústria também do agronegócio. Então, ali a gente começou a desenvolver vários projetos e eu vi esse segmento crescendo muito nos últimos anos. Quando a gente ia fazer projeto para defensivo, para o agronegócio de revendas, acontecia o seguinte: há uns 5, 7 anos atrás, a gente ia na loja, ia no estoque e via que faltavam alguns itens básicos para a gente conseguir desenvolver o projeto. Por exemplo, piso, iluminação, pé direito baixo. E aí eu não conseguia enxergar ainda a evolução desse mercado de acordo com que a indústria estava crescendo, quando fazendo projetos para as indústrias e para os operadores logísticos. Só que isso mudou muito, mudou drasticamente nos últimos anos. E aí a gente começou a fazer, a gente está falando de automação e tecnologia, e começou a desenvolver, sim, projetos de automação para o setor do agronegócio aqui no Brasil. Então, eu já fiz projetos, por exemplo, de carro satélite, é um robô que trabalha dentro das estantes. Tem alguns cases de elevadores verticais já para cooperativas aqui no Brasil, já tem transelevadores. Mas o que eu queria trazer para vocês são algumas soluções de automação, agora no começo de automação, que estão acontecendo em outros segmentos também, principalmente, e que a gente ainda não está vendo ser aderida ainda pelo agronegócio, que são, por exemplo, soluções como AGVs, que são aqueles carros, eu não sei se vocês já viram, aqueles carros que eles fazem toda a movimentação dentro do armazém de forma automaticamente guiada. Você não precisa ter mais um operador de empilhadeira, por exemplo, fazendo a movimentação dentro da empilhadeira. E por que isso aconteceu? Principalmente no varejo e na indústria. Porque a gente vem aqui com os últimos anos, isso se tornou uma guerra. Eu preciso entregar no outro dia. A logística virou um espaço muito competitivo, tanto quanto comercial. E o que eu quero trazer hoje falar um pouco sobre algo que a gente já vem escutando falar sobre logística 4.0, indústria 4.0, mas trazer também um pouco das aplicações disso. Por exemplo, a gente ouve falar em inteligência artificial, mas onde que eu posso aplicar a inteligência artificial dentro do meu estoque, aqui, da minha revenda hoje? Por exemplo, um software de previsão de demanda, previsão de consumo.
Isso já é realidade, a gente consegue fazer essa aplicação, fazer o uso dessa tecnologia hoje. Quando a gente vai fazer um projeto para várias unidades, várias lojas, você pode utilizar, ou fazer um projeto de um estoque, de um armazém, você pode utilizar um gêmeo digital. O gêmeo digital, o que ele vai fazer para você? Você vai conseguir fazer todo o planejamento dessa estrutura sua, dessa operação sua, simplesmente virtual. E aí você não tem todo aquele custo de fazer a estrutura, e aquela estrutura, em pouco tempo, ela já está estrangulada. E aí você já não conseguir mais, por exemplo, armazenar os seus materiais, já dificultar um pouco essa movimentação. E aí ainda vem a IoT, 5G, várias outras tecnologias que sim, daqui a pouco, logo em breve, a gente já vai conseguir também colocar dentro do armazém. Só que eu sempre olho a logística, a intralogística, que é o que eu faço, pessoal, que é só dentro do armazém, eu olho ela com uma relação muito parecida com o campo. Por quê? A gente precisa produzir mais, a gente precisa conseguir melhores recursos, poucos recursos, eu preciso produzir mais e, principalmente, em pouco espaço. O espaço é sempre limitado para a gente que vai fazer projeto ou para a gente que vai controlar estoque. Ele é sempre escasso, ele é sempre pequeno. Às vezes, uma safra, na segunda safra, na terceira, a gente já começa a ver que aquele espaço, realmente, poxa, eu preciso aumentar isso, eu preciso verticalizar, eu preciso pensar em algumas soluções. E aí, a gente vai falar de algumas soluções para distribuidores, revendas, onde passam muitos insumos dos clientes de vocês. Uma boa parte dos insumos são passadas pelas lojas, e principalmente muito pelas lojas pequenas também, pelos armazéns menores. O armazém ele acabou se tornando a loja acabou se tornando um armazém. E o que o armazém ele faz? Ele regula o fluxo dos materiais, das entradas e das saídas desses materiais. E aí o que a gente começa a pensar quando a gente vai elaborar um projeto ou uma melhoria? O que foi muito dito aqui vamos pautar em processo, em pessoas principalmente, mas em processo. Então, quando eu vou falar do meu estoque, fazer aquela gestão e controle do meu estoque, eu preciso entender e separar ali dentro do meu armazém o que é que eu faço ali dentro, quais são as principais atividades que eu exerço ali. E a gente pode começar no processo de uma forma macro mesmo. Tá? Eu pego ali, por exemplo, eu tenho o recebimento dos materiais. Então, como é que eu garanto que eu estou recebendo aquilo que realmente eu comprei, ali na hora da conferência? Eu tenho o armazenamento, os produtos estão endereçados, eles estão no lugar certo, eles estão obedecendo os critérios que eu tenho de separação ali dentro daquele armazém. A separação dos materiais, como é que eu estou separando esse material? Eu estou agrupando esses materiais, esses pedidos para fazer separação, eu estou com uma alta eficiência. Isso daí a gente tem que desenhar esses processos, fazer uma modelagem desses processos. Pode começar simples mesmo, para que a gente tenha, principalmente, um padrão dentro da nossa operação. E até chegar na expedição, que é um ponto crítico também, porque o cliente é ele quem vai receber essa última etapa do processo, é onde eu vou garantir que eu estou mandando o lote certo, que eu não estou tendo inversão, que eu estou mandando a quantidade de produto certo para aquele cliente, que eu estou mandando para ele também o produto certo. E é esses padrões, esses processos que vão garantir que eu consiga executar a tecnologia, ou implantar a tecnologia, ou executar aquele trabalho meu. Um ponto que a gente tem aqui, que todos falaram, são as pessoas. E realmente isso está certo. E aí o que eu preciso fazer? Né? O que a gente olha muito? É treinar e capacitar quem está trabalhando dentro do armazém, os gerentes de logística, os coordenadores de logística, os estoquistas, para que eles consigam entender como é que esse processo funciona, para que eles colaborem também no desenvolvimento desse processo e, principalmente, para que eles estejam engajados e juntos de todo o processo de implantação de qualquer tecnologia.
Um ponto crítico e um dos pontos mais importantes que a gente tem quando a gente vai fazer uma implantação de um sistema de armazenamento, de um sistema de gerenciamento de armazéns, são os usuários. É aquela pessoa que usa. A gente desenvolveu e pensa principalmente, quando vai implantar, nesse perfil. Porque é ele que vai garantir o sucesso ali no dia a dia. Então, ele precisa ser treinado para isso. E, às vezes, a gente está falando lá de logística 4.0, de tecnologia, só que, às vezes, falta inclusão digital. Eu percebo isso, gente, no dia a dia. Às vezes, a gente conversar com alguém do estoque e a pessoa não sabe, às vezes, direito ainda o que é um WMS, como é que ele funciona, quais são os processos de dentro do armazém. Às vezes, tem dificuldade de mexer com a tecnologia, com o coletor de dados, com uma impressora. Então, essa capacitação ela vai avançar bastante o nível de operação de uma empresa, tanto do segmento agro como qualquer outra, mas vai conseguir avançar bastante a operação de vocês. E aí a gente vem do começo, né, quando a gente vai... Então, a gente falou de processo, a gente falou de pessoas, mas aí a gente tem que dar estrutura para esse pessoal trabalhar. Por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto para um armazém, uma das primeiras coisas que eu olho é o piso. Então, como é que está o piso do estoque de vocês? Né? Ele está apto a suportar a carga de uma verticalização, o equipamento de movimentação, a iluminação. Como é que a gente vai garantir que eu estou conferindo aquele produto correto, aquele lote correto, se às vezes eu não tenho uma iluminação adequada para o meu estoquista garantir isso? A iluminação a gente pega bastante em cima, a parte da ventilação do armazém, temperatura, onde a gente consegue também influenciar direto na produtividade do pessoal que está trabalhando. E também o dimensionamento futuro. É comum a gente começar alguns projetos e, logo em seguida, escutar, poxa, você está vendo assim, hoje assim porque não está no pico ainda. E a gente preparar essa estrutura para que no pico, realmente, da safra, ela consiga suportar essa operação. Para a gente conseguir tentar evitar os erros que são comuns em muitas operações, de, por exemplo, o pessoal subindo no pallet, e aí a gente já envolve questão de segurança, corredor fechando, pallets fechando os corredores de manobra, mistura de famílias, de categoria agrícola. Então, tudo isso, se você já pensar, se a gente já conseguir planejar para os próximos anos aquele estoque que a gente tem, isso já ajuda bastante. Outro ponto também que eu percebo, pessoal, são as áreas. Eu sei que a área é algo que a gente tem que pensar bem, e ela custa, né? Porque uma área de conferência ela não está armazenando. Então, quando a gente fala de custo do armazém, eu tenho custo por pallet, posso ter custo por metro quadrado, metro cúbico, mas as áreas são muito importantes. As áreas de conferência, para eu garantir que quando aquele produto chega para mim, eu vou conseguir realmente fazer a conferência daquele material num tempo ideal, com uma boa qualidade. Porque isso vai garantir que esse produto vai entrar para mim, vai entrar no meu armazém, e eu não vou ter divergência. E aí, eu aumento minha curacidade de estoque. Então, as áreas de conferência, tanto do recebimento quanto da expedição, também é bastante importante a gente ter no armazém. Equipamentos de movimentação e armazenagem. Eu fiz bastante projeto para distribuidor, que a gente conseguiu uma melhor taxa de ocupação, uma boa redução de espaço perdido, quando a gente simplesmente trocou o equipamento por um equipamento mais adequado para aquela operação. E aí você ganha 20%, 30% de espaço. Então, escolher o equipamento ideal para você fazer essa movimentação e conhecer novos equipamentos também. Equipamento de dupla profundidade, equipamento patolado, que você consegue ter um corredor menor, talvez atenda a sua operação.
é também de extrema importância para você conseguir uma melhor performance dentro do seu armazém. E alguns pontos importantes que eu trago, os primeiros são a gente entender e desenhar o fluxo dos materiais dentro do armazém. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, que é, quando a gente for desenhar o nosso estoque, pensar no nosso estoque, e for pensar também no processo, você desenhar esse fluxo dos locais dentro do layout, aonde eu estou recebendo esses materiais, aonde eu vou armazenar esses materiais, aonde eu vou armazenar o químico, onde eu vou armazenar a semente, fazer esse desenho e fazer o fluxo desses materiais dentro do armazém, dentro desse layout. E dali, a gente entender se você vai colocar uma alocação fixa de cada produto, você vai colocar uma alocação aleatória. O que quer dizer isso? Se eu vou colocar uma alocação fixa, eu sei que aquele produto está sempre naquele mesmo lugar. Ou se eu vou ter um endereçamento aleatório, eu vou deixar para um sistema escolher esse meu endereçamento, ou eu vou deixar para o nosso operador escolher, mas só que com base em critérios. Em critérios, a gente pode trabalhar com vários critérios de armazenagem. No setor de vocês, no segmento de vocês geralmente trabalham com um critério de família de produtos, principalmente. E a gente pode trabalhar com um critério, isso a gente chama de compatibilidade dos materiais. Mas também é importante a gente utilizar outros critérios, como a rotatividade, por exemplo. A rotatividade dos materiais é o que vai me economizar movimentações dentro do armazém. Então, como é que eu vou fazer? E é no armazenamento que eu vou conseguir definir depois como é que eu vou fazer a separação desses materiais de uma melhor forma, onde eu complemento os produtos, eu deixo a complementariedade dos produtos um mais próximos ao outro. Além de outros critérios, por exemplo, eu deixo, por exemplo, o que eu tenho de curva A, eu coloco na parte da frente do armazém. O que eu tenho de curva B, eles vão ficar mais para o fundo, de curva C mais de curva B mais para o fundo, de curva C bem mais para o fundo mesmo. E assim, eu vou conseguindo ter uma melhor gestão do meu estoque. Também, eu tenho os métodos de sequenciamento que eu vou fazer para esse picking. O que eu vou usar de sequenciamento para fazer no picking? Eu vou agrupar o pedido? Eu não vou agrupar? Eu tenho um sistema que permite isso ou não? Eu vou fazer isso na mão, com nota fiscal? Como é que eu vou fazer essa sequência de busca desses produtos para o meu cliente e, principalmente, como é que eu vou garantir que eu estou separando aquele produto corretamente durante essa sequência, durante esse sequenciamento? Esse também é um ponto importante para a gente evitar os erros, principalmente erro de inversão, chegar produto errado para o cliente no final do dia. E, por fim, endereçamento. Por mais que eu tenha armazéns menores, é importante que a gente tenha endereçamento dos materiais, que eu saiba exatamente aonde está cada produto, há quanto tempo aquele produto está lá, qual que é a validade dele, quando que é o vencimento dele, qual que é o lote dele, se ele está misturado com outro produto ou não. Então, tem algumas empresas que, mesmo com armazéns menores, já tem QR Code, já tem endereçamento em todas as posições. Isso ajuda bastante ao operador, ao estoquista, se localizar dentro do armazém. Então, não é mais ele que vai tomar a decisão, ele já sabe que ele está ali, ele não tem que procurar mais produtos dentro do armazém, ele sabe exatamente onde que o produto está. E, por fim, para a gente fazer uma gestão mais eficiente do nosso armazém, a gente tem que acompanhar sempre alguns indicadores. Aqui tem um monte de indicador, mas você ter muitos indicadores, tentar acompanhar muitos indicadores, às vezes é muito difícil. E dentro de uma operação pequena, às vezes nem há necessidade de você ter um monte de indicador. Mas você precisa principalmente acompanhar aqueles indicadores que são mais importantes para a sua operação. Por exemplo, o que a gente faz no começo? A gente pega todas as etapas do processo, por exemplo, o recebimento dos materiais, a etapa do armazenamento, a etapa da separação, a etapa da expedição. Você pode colocar também a etapa do inventário, se você quiser.
E aí você vai cruzar essas informações com os indicadores de produtividade, com os indicadores financeiros, com os indicadores de qualidade, que são bastante importantes, e, por fim, com os indicadores de tempo. Porque aí você vai conseguir começar a mensurar o que a sua operação é capaz de fornecer, o que a sua operação é capaz de entregar. Por exemplo, você tem quantos itens você consegue receber, cada operador consegue receber. Você tem um indicador de produtividade. Aí, esse mesmo indicador, na separação, quantos itens esse estoquista consegue separar? Indicadores de tempo, quantas horas esse estoquista demora para separar um pedido para a gente? Então, esses indicadores vão conseguir te entregar depois, principalmente, um balanceamento da sua produção, da sua operação. E aí você vai entender se você tem pessoas a mais, se você tem pessoas a menos dentro da sua operação. E, por fim, um indicador de qualidade, que é um dos indicadores mais importantes, que é a acuracidade do seu estoque. Como é que está a acuracidade do seu estoque? Essa acuracidade do seu estoque é o que eu tenho no sistema físico para o que eu tenho no meu sistema, no meu software. Então, eu acho que eu tenho 100, mas, na realidade, eu tenho 98. E, às vezes, eu até tenho essa acuracidade de estoque, mas eu tenho uma acuracidade de armazenamento. Por exemplo, eu tenho esse produto dentro do meu estoque. Eu sei que eu tenho, mas, às vezes, ele está perdido. É um outro indicador que você pode trabalhar também, que é a acuracidade de armazenamento. Então, trabalhar em cima, trabalhar sua gestão em cima de indicadores também é bastante importante. E falando em tecnologias, hoje existem tecnologias exclusivamente para o controle, gestão e controle do armazém e do estoque. Por exemplo, OMS, para você fazer controle dos pedidos. Você tem TMS, para fazer o controle todo do seu transporte. O WMS, para fazer o controle e a gestão do seu armazém. O YMS, por exemplo, para você fazer o seu controle de pátio. Então, as plataformas hoje, como a gente estava falando, as plataformas integradas, você consegue ter opções em tecnologia para atender, em específico, a operação de vocês dentro de desde um grande estoque até uma pequena loja. E isso vai conseguir trazer, o que a gente sempre fala, que é principalmente para a gente converter isso em experiência, em boa experiência para o seu cliente, em mais negócios, principalmente, é usar a logística, como outros mercados estão usando, também para concorrer dentro do mercado. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!